Oi, pessoal. Estou aqui então para gravar essa nossa última videoaula desse semestre, trazendo um autor também bastante desconhecido e que vai levar a gente para um campo de ideias muito diferente do que a gente fez até aqui. Acho que até aqui a gente veio seguindo mais ou menos uma linha, né, de acompanhar autores que nos ajudavam a pensar alguma temática específica do campo da filosofia, do campo das ideias, mas sempre ao mesmo tempo pensar um pouco também a realidade brasileira. Talvez um pouco menos com a Anísia Floresta, né, que tratava de um aspecto mais geral e não se referia ao Brasil, mas a gente ainda pôde falar um pouquinho do Brasil, sabendo que ela teve uma atuação como educadora aqui. E nos outros textos isso foi mais direto, mesmo também com o Leonardo Boff, ainda que não se referisse diretamente ao Brasil, mas claramente a gente podia pensar a nossa realidade nas questões ecológicas e do momento que nós vivemos, enfim. O Brasil sempre veio também como assunto do nosso tema. Para essa aula de hoje, né, que a gente vai discutir na próxima quinta, isso não vai acontecer. Nós vamos tratar de um assunto que é daqueles que se querem universais dentro da filosofia, né? Então, antes de entrar mesmo no texto, vou falar um pouquinho sobre o autor, o Vicente Ferreira da Silva. Então, ele foi um filósofo profissional. Acho que isso também marca um pouco uma diferença da linha dos outros autores que eu escolhi para a gente tratar aqui no nosso curso, porque entre eles acho que ele é o único que de fato atuou como um professor de filosofia, né? Teve uma vivência acadêmica, teve em contato e em conversa com os filósofos do seu tempo, né? Com os professores de filosofia brasileiros da sua época, e ao mesmo tempo um relacionamento intelectual direto com a chamada tradição filosófica. Então, eu acho que é legal a gente ver para saber que isso também acontece e aconteceu, né, ao longo aí da nossa história, no século XX. Então, esse é um autor que a gente pode chamar assim de... não tem nada de transgressor no Vicente Ferreira da Silva. Ele foi aquele que, né, teve sua formação filosófica, de certo modo, mais linear, com interesses diversos. Né, lá no nosso slide eu coloquei um pouco a partir de uma pequena biografia que tem numa das edições da obra dele. A gente vê assim, uma pessoa interessada num campo grande de conhecimento, todos eles, né, de algum modo filosófico, mas alguns momentos tocando também outras áreas, né? Tinha interesse pelo direito, pela matemática e pela lógica, né? E aí a lógica matemática, lógica, com isso ele vai entrando mais diretamente aí no campo da filosofia. E aí também gostava, né, dos estudos em torno da metafísica e do existencialismo. Ele se via, né, se definia como um autor, como um filósofo existencialista, né, como alguém que fazia filosofia a partir desse campo aberto pelo que a gente chama comumente de filósofos da existência, né, dentro do campo grande da filosofia. E isso é todo um veio, né, de autores que trabalham por essa área. Eu não sei se é claro para vocês esses termos, né, de pensar em filosofia da existência e existencialismo. Normalmente a gente chama de filósofos da existência uma linhagem que vem desde lá. A gente pode até considerar como os primeiros momentos existenciais dentro da filosofia, desde talvez Santo Agostinho, um pouco Montaigne, o Pascal, o Kierkegaard que veio, né, tem gente que localiza ele como sendo realmente o grande precursor do movimento existencialista. E por fim, aí na virada dos séculos, o Russell e o Heidegger, que abrem esse campo que vai desaguar então nesse trabalho mais direto, naquilo que a gente pode realmente chamar diretamente de existencialismo, que são os trabalhos principalmente do Sartre, do Camus, Merleau-Ponty, essas pessoas que vão trabalhando ali em torno do Sartre. Então, existencialismo é uma palavra muito específica, eu acho que, né, usada principalmente pelo Sartre, e diz respeito a todo esse... É mais do que só uma filosofia. O existencialismo foi mesmo um movimento cultural que mexeu ali, né, com a realidade
do pensamento francês, meados do século passado, e que acabou se espalhando pelo mundo de uma forma muito grande, de modo até que essa palavra passa a ocupar um lugar na cultura também, e acho que todo mundo já ouviu essa palavra, mesmo quem não tem nada a ver com a filosofia. Mas dentro da filosofia, eu acho que é mais rigoroso, é melhor a gente se referir sempre às filosofias da existência, ou mesmo existenciais, e não tanto ao existencialismo. Mas o Vicente Ferreira da Silva parece que usava mesmo essa expressão e assim se definia. Porque também ele foi um autor que viveu esse tempo, ele estava ali produzindo quando o Sartre estava falando diretamente sobre o existencialismo. Pois bem, isso quer dizer que ele tinha ali, né, tinha algumas preferências pessoais por alguns autores, e então, obviamente, o Sartre e todos que giravam ali em torno dele estão aí na lista das preferências do Ferreira da Silva, assim como Heidegger e também o Schelling, que aponta aí para um universo um pouco diferente, né? Bom, tem uma apresentação do Miguel Reale, e agora eu estou com esse material preparado há um tempo atrás, como eu não tive de novo acesso ao livro, dessa vez eu estou um pouco na dúvida, porque a primeira vez que eu fiz essa aula sobre o Vicente Ferreira da Silva, eu tive contato com as duas coleções, tem uma coleção mais recente da editora que é uma coleção muito bonitinha, assim, tem lá na biblioteca, e uma outra um pouco mais antiga. Então essa apresentação do Miguel Reale, eu estou na dúvida em qual das duas ela está. Então, não tenho muita certeza. Os meninos que fizeram o PDF para a gente talvez tenham notado, não sei. Pois bem, eu acho que é importante dar só alguns toquezinhos aqui do que ele fala, porque como é um autor realmente muito desconhecido para a gente, e aí a gente localizar um pouco qual é o tipo de preocupações que ele tem. E uma das coisas que aparece é uma preocupação em relação à técnica. E sobre isso, deixa eu só voltar um pouquinho, que eu esqueci de comentar as datas do tempo de vida dele. Ele viveu de 1916 até 1963. Ou seja, ele morreu muito antes de ter realmente um grande avanço da técnica que a gente viveu aí nos últimos, talvez 20, no máximo 30 anos, né? Então, é alguém que já estava preocupado com isso no momento muito inicial dessa invasão tecnológica, né, na vida humana. E aí o Reale cita uma frase dele, e dizia que a vida está perdendo assunto, né, como se o excesso técnico nos deixasse com um certo embotamento mental, intelectual para discutir, para refletir e falar sobre a vida, né? Então parece que ele tinha esse interesse central sempre, e por isso se localizava como existencialista, em pensar a vida, né? Que a filosofia também se fizesse a partir da vida e pela vida. Isso fazia com que o pensamento dele não fosse racionalista, né? Tentava sempre manter junto o que chamava de intuição filosófica com a intuição poética. Então, essa proximidade também do universo da literatura, isso também faz parte do movimento existencialista. O Sartre escreveu romances ao mesmo tempo em que escrevia livros muito técnicos de filosofia, né? Então, a ideia de que pensamento e existência devem estar juntos, né? E a existência é que nutre e que faz brotar a reflexão filosófica. E com isso ele está querendo pensar, exercer, né, mesmo elaborar um pensamento que não caísse nem no polo objetivista nem no subjetivista. Também um interesse que partia da existência humana na tentativa de compreender de modo totalizante, talvez pudesse pensar assim, né, de um modo o que ele chama de cósmico, religioso e antropológico. E essa também era a pretensão do Leonardo Boff, né, construir um pensamento que desse conta da totalidade da existência humana, inserida, né, talvez a diferença é que aqui o Vicente Ferreira da Silva vai dar mais ênfase para esse polo do antropológico, para a partir disso compreender o restante. E fazia também uma diferenciação, para ele existiam então
dois modos, né, duas vertentes filosóficas, considerando aí a questão dos autores que partem, né, de uma consideração do religioso e outros que não. Então ele diz, né, existe a vertente que explica o ser humano a partir de si mesmo e aquela que explica o ser humano a partir de Deus. Pois bem, vamos entrar então no nosso texto. Ele é um pequeno ensaio, né, no livro maior chamado Ensaios Filosóficos, publicado em 1948 pela primeira vez. É um livro só de ensaios, então, sobre temas diversos. E o que nós vamos tratar se chama Meditação sobre a Morte. Eu acho que tentar pensar sobre a morte é algo que esteve sempre presente, né, em toda a tradição filosófica. É assunto que sempre nos acompanha ou fica ali de lado, né, quando não se está abordando diretamente, mas é como se todo o pensamento sobre a existência humana de alguma maneira se referisse a isso. E até a gente pensar muitas vezes se faz uma definição mesmo do humano como o ser que tem consciência da própria finitude. Então, acho que é um assunto de grande pertinência. Como eu falei rapidamente com vocês na semana passada, tive um pouquinho de dúvida sobre se não seria talvez quase que, como se diz, indelicado, não sei, não consigo pensar outra palavra, em tratar disso nesse momento em que nós estamos, de certo modo, né, com a morte mais por perto do que normalmente, né? Então, essa experiência de viver, né, experimentar uma epidemia, uma pandemia, né, de uma possível doença, que a possibilidade aí colocada para todos nós de repente contrair uma doença com um potencial letal muito grande, ou os nossos, ou mesmo ver as mortes alheias acontecendo da maneira que estão acontecendo, né, em algumas cidades brasileiras, em alguns outros, em tantos locais do mundo, enfim. Esse é um momento em que talvez pensar sobre a morte seja um risco, mas ao mesmo tempo acho que também é pertinente exatamente por isso, né? A gente encerrar esse nosso ciclo de comentários de autores, tentando pensar um pouquinho sobre esse tema de uma maneira filosófica, no sentido de que ninguém está aqui entrando nas minúcias do que significa para cada um de nós esse medo, essa experiência, mas para que também cada um possa continuar um pouquinho com isso que ele está chamando aí de meditação, porque acho que também nos faz viver melhor, né? Ser capaz de pensar um pouco sobre a morte. Pois bem, ele começa fazendo um pouco, um volteio assim, no modo mesmo da escrita, né? Colocando que toda meditação corre o risco de se perder, né? A organização do pensamento humano nunca é essa coisa tão concreta e tão simples de fazer, como se fosse só estabelecer uma meta e chegar lá. E aí ele já nos adverte desde o início que o pensamento tende a se abrir em ramificações que podem levar a uma desorientação. Então, o exercício é voltar para o tema. E aí ele fala assim, ao tratar da morte, esse risco é maior ainda. O próprio tema favorece o devaneio e a evasão. E acho que a gente pode pensar, ele usa essas duas palavras, né, devaneio e evasão. Eu acho que o devaneio vem pelo excesso de imaginação em torno da morte, pela impossibilidade que nós temos de dizer algo mesmo diretamente dela, como experiência pessoal, né? E a evasão aponta também para essa tentativa de fuga mesmo, de escapar do que se pretende, né? Escapar da meditação pretendida, porque o tema inquieta, né? E desperta em nós temores que são inerentes mesmo à vida, né? E aí ele vai, né, começa a dizer por quê, né? Tentando um pouco responder essa ideia por que essa inquietação que se torna mais premente quando tentamos pensar sobre a morte, e daí a dificuldade em manter realmente o objetivo da meditação. E aí de cara ele diz assim, a morte nos coloca em confluência com o desconhecido e aparece para nós como uma presença muda e inquietante. Então,
Veja, isso que é a presença constante, né? A vida se faz sempre com a morte aqui ao lado, o tempo todo a possibilidade, né? O tempo todo colocando para nós a consciência de que o nosso horizonte, a nossa perspectiva de vida é limitada e que a qualquer momento pode se dar, né, o fim da nossa trajetória. E é exatamente essa ideia do a qualquer momento que nos inquieta, porque é isso que é esse grande desconhecido e que está colocado no final do horizonte de cada um, ele pode nos atravessar agora, né? Bom, partindo disso, ele diz também, diante da morte, não há diferença para os seres humanos. Aí estamos todos igualados, né? A experiência da morte, num certo sentido, é a mesma para todos nós. Porque nesse caso não há nenhuma diferença de conhecimento, não há o que eu possa saber mais sobre ela, que possa servir como proteção, né? Sempre vai ser silêncio, susto, arrebatamento e outras palavras assim que ele vai usando, né, na consideração e na reafirmação dessa ideia de que há ali um absoluto desconhecido, né, que é isso que é a presença constante na existência humana, aquilo que não abandona nenhum existente, é também o completo desconhecido, porque essa presença é muda e inquietante, né? E aí ele vai dizer assim, a busca de conceitualização, de saber constituído, para se compreender a morte, não atinge o objetivo, não é possível ter o conhecimento, um conhecimento que seja realmente definitivo, acabado sobre a morte, e também nos coloca em risco, no risco que acho que tem a ver com o que ele disse no início, né, do risco de se desviar, de ser perdido pelo devaneio ou pela evasão, e aqui ele desenvolve um pouco mais essa ideia, dizendo que a gente correria o risco da eloquência, do arrebatamento, né, uma eloquência vazia, também um arrebatamento também vazio, que nos desvia mesmo do problema. Ou, por outro lado, um silêncio, né, no sentido assim de como se atingisse a impossibilidade mesmo de falar, né? A lógica aí já não tem mais entrada, a significação parece perdida também. E com isso ele conclui nesse sentido, né, sobre o que seria uma busca de conhecimento sobre a morte, que grande sabedoria e conhecimento não tem valia diante da morte. Não é isso que pode nos ajudar, né, a compreendê-la melhor. Então, veja, ele está fazendo uma meditação filosófica sobre a morte, a tentativa é essa, esse é o objetivo desde o início, e nesse ponto ele chega aí, né, como se fosse um paroxismo, né, um ponto de parada, em que ele percebe, não há conhecimento possível, não tem onde buscar algo que me proteja, ou que me arme, né? O conhecimento acho que é sempre a maior arma do ser humano, né? E ele vai dizer, sobre a morte nós não temos isso. E aí então ele entra com essa perspectiva da filosofia existencial, né? Ou do existencialismo, e ele vai dizer, os autores existencialistas têm definido a morte como uma situação limite. E situação limite é entendida como aquilo que se apresenta para nós como uma determinação insuperável da vida. É também uma barreira à liberdade. Reafirmando essa ideia do insuperável, né? Dizendo, então, é algo que não pode ser superado pela ação humana. A ação humana, nem o conhecimento dá conta, que é o que ele já tinha dito antes, mas também não há nada que nós possamos fazer e que possa vencer a morte, né? Então, isso é o que definiria aí, né, em sentido aproximado, o que seria uma situação limite. Bom, ele vai dizer, a gente pode até agir, isso posso pensar, posso até ter algum tipo de conhecimento naquele entorno da morte, mas nunca em relação ao fato mesmo da morte, né?
Então, eu posso, em termos de atitudes, de ações, me colocar aí de modo diverso, de um modo ou de outro, né, diante dessa realidade, mas não tenho como agir diretamente em relação a ela e nem desvendar aquilo que seria, então, o essencial da morte para o ser humano, que é a realidade do mistério. Né? Quando a gente fala de um absoluto desconhecido, a gente está apontando para esse enigma, aquilo que resta sempre como não conhecível, como não dominável, né, pelo conhecimento e nem pela ação. Nesse ponto, aí ele vai acrescentar algo que acho que é o muito interessante, que o Vicente Ferreira da Silva nos diz, é que ainda que eu não possa conhecer e nem agir diretamente em relação à morte, eu posso deixar que de alguma maneira a morte toque a vida. E aí aqui eu leio um pequeno trecho de frase dele, que seria assim, um toque de modo a nimbar a existência com seus raios graves. É como se, está dizendo para nós, na experiência humana, a existência que se deixa tocar por essa realidade do desconhecido, do enigmático que nos acompanha sempre, como essa companhia muda e silenciosa, ela tem o poder de dar um tom, né, um tom de gravidade e de seriedade que a existência humana pode tomar. Então, essa ideia da gravidade, eu acho que é legal de tentar perceber assim, é como que essa existência que foi tocada pela presença muda e constante e enigmática da morte, ela se torna grave. E a palavra grave aqui é um imaginário, né? Ele não vai fazer uma definição de gravidade para nós, mas acho que a gente, né, pode deixar aí mesmo que como ele está propondo esse texto como uma meditação, eu acho que é possível também fazer uma meditação sobre a gravidade, né? O que é a gravidade na vida humana, na existência humana? Realmente, acho que a gente pode pensar o grave como o oposto do frívolo, o oposto daquilo que não, do fútil, né? Daquilo que fica só numa superfície. A gravidade vem nos puxar para uma experiência, de algum modo, aprofundada da própria experiência de vida, da própria experiência existencial. Pois bem, ele vai dizer, aí ele volta um pouco para a ideia assim, do que seria pretender ter um conhecimento sobre a morte. E ele diz, a pretensão desse conhecimento seria objetivar, né, transformar a morte num objeto de conhecimento e assim conseguir produzir um conhecimento objetivo sobre ela. Porém, o que se ganha sempre na tentativa de buscar esse conhecimento é desalento, porque não se consegue chegar ao tal conhecimento objetivo e definitivo sobre a morte. A única coisa que se percebe, o único modo, né, o único conhecimento que a gente tem viria aí de uma vertente científica, cientificista, médica, e a única coisa que a gente sabe sobre a morte é a deterioração do corpo. É assim que isso a gente pode afirmar sobre a morte. A morte leva um corpo à imobilidade e à deterioração. E aí ele vai dizer, o que a gente consegue perceber, porque a experiência da própria deterioração nenhum de nós vai ter, na experiência consciente, né? Sempre que, se ainda pensamos, ainda estamos no corpo vivo, né? Ou ainda somos um corpo vivo. E assim ele vai dizer, a experiência humana que nós temos é da perda do outro. E aí ele vai dizer, mas quando nós perdemos o outro, nós perdemos mais do que só o corpo dela. O que ele está querendo dizer? Que definir a morte como um processo de deterioração do corpo não nos satisfaz. Não é uma resposta que pareça de fato responder à pergunta o que é a morte. O que se vive é a ruptura. E ele vai dizer com o ser daquela pessoa que morre. E com isso você tem a experiência de algum nível de solidão, uma solidão
no que se refere àquela pessoa perdida, a experiência da ausência, né, ou do ausentamento daquela pessoa, e de modo que a gente pode falar que a experiência existencial concreta humana da morte é essa experiência da ausência do outro, ou da perda daquele outro com quem se tinha algum tipo de laço, né, de proximidade. Ele vai dizer, então, o que nós podemos fazer é tentar lançar a luz sobre essa solidão, porque esse é também um outro modo de definir, de perceber a morte vivida existencialmente. E aí é por aí um pouco que então a meditação dele vai caminhar. Aí só reafirmando então, a morte do outro é percebida como ruptura, solidão, ausentamento, e a morte própria, sobre a nossa morte própria, nós só podemos ter fantasias, pensamentos e nunca um conhecimento objetivo ou uma experiência concreta, não, né? Conhecimento e experiência nós não temos sobre a própria morte. Sobre ela nós só podemos imaginar ou pensar, e com isso, claro, temer ou esperar, né? Ele vai dizer também, tratar da morte é tratar de uma vida inteira. Não se pode pensar num aspecto só de uma vida para realmente conseguir evocar que seja uma imaginação ou um tipo de pensamento que dê conta da ideia de morte. A morte convoca, essa é a palavra que ele usa, evoca ou convoca a vida na sua totalidade. Até porque a gente pode daqui, né, pensar um pouquinho mais que quando se trata, a morte sempre transforma a vida vivida de alguém em uma vida completa. No sentido de que é quando a nossa vida chega ao fim que se pode dizer que ela esteve completa. É claro que eu sei que ele está usando a ideia de totalidade em outro sentido, né? É que cada um de nós, ao tentar pensar sobre a morte, se sente evocado na sua inteireza. Não é uma parte minha que consegue trazer um pensamento sobre a morte, mas é como que todas as facetas, os lados, as faces de uma existência é evocada ao se tentar pensar sobre a morte. Eu só acrescentei que a gente pode também pensar, não sei se vocês lembram, talvez vocês tenham lido no Aristóteles, quando ele fala, é só de uma vida que chegou ao fim que a gente pode dizer que se ela foi feliz ou não. Então, estou querendo trazer um pouco essa ideia também de que é só ao fim da vida que a gente pode ter uma percepção, uma visão da vida completa de uma pessoa. Ou seja, é a morte que totaliza a vida. Pois bem, voltando aí, seguindo o texto, né, na sua sequência mesmo, ele vai parar um pouco para refletir sobre o corpo. E aí, tem algumas considerações que eu acho aqui bem interessantes, que principalmente para os filósofos, né, nós tendemos às vezes a nos dedicar tanto ao pensamento que é como se quase o corpo não existisse mais. E aí ele vai dizer, não, a morte não nos deixa esquecer o corpo. O pensamento que evoca a morte está evocando também o corpo, ou a reflexão sobre o corpo. E ele vai dizer, ao evocar o corpo, evocamos também o mundo. Então a gente tem essa unidade corpo-mundo como um lugar onde se passa mesmo a nossa realidade. Essa conexão corpo-mundo é alguma coisa muito comum em todos os pensadores que refletem a partir da fenomenologia. A gente pensar na fenomenologia como esse movimento filosófico que quer pensar o ser humano como existente que é também consciência, e uma consciência que está sempre referida ao seu objeto, ou, falando melhor, ao seu mundo. E o corpo próprio, de alguma maneira, é para nós, em relação à consciência, como mundo também. E o corpo nos coloca exatamente nesse limite, nesse lugar aí de junção entre o que é o eu e o mundo, né? Não sei se consigo me fazer, né, se está claro o que eu estou falando. Que em relação ao nosso próprio corpo, é como se nós tivéssemos uma experiência que é ao mesmo tempo, que permite ao mesmo tempo uma certa objetividade e sempre a própria subjetividade também.
Então, o corpo nos liga ao mundo e nos liga ao que seria a consciência em nós também. O corpo é o corpo próprio e o corpo também é a nossa possibilidade de ligação direta com o mundo. E aqui ele aponta, aqui a gente percebe claramente aquilo que eu disse no início, né, naquela introdução do Miguel Reale, que qualquer filosofia que se desligar dessa ideia vai se tornar vazia. Então, Vicente Ferreira da Silva está interessado numa filosofia não vazia, numa filosofia enraizada na existência. Por isso se define como existencialista. Por outro lado, também explicar a vida só a partir do dado objetivo não é suficiente, porque a subjetividade se implica sempre. E aí que chega no que eu já adiantei, né? Que o corpo impõe um lugar duplo à compreensão humana, esse lugar que é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. Daí a riqueza filosófica de se pensar no corpo, ou a partir do corpo. Aqui eu vou ler um trecho, que acho que é um trecho que nos ajuda a entrar melhor no modo como ele está trazendo essas ideias. Diz assim: a encarnação se propaga a partir do nosso próprio corpo, e a nossa participação no jogo da vida exige a licença da nossa corporalidade, que discerra para nós um mundo de corporalidades. Nossa presença no mundo exigindo a licença da corporalidade, o ser corporal é o órgão de nossa atenção ao mundo. Ele nos fixa, nos compromete e nos lança no tropel de incidentes do mundo terrestre, dando-nos o gosto da temática humana. Essa expressão tropel de incidentes, acho que é muito instigante, né? Nos coloca a pensar. É como cada existência está aí lançada nesse universo de acontecimentos que nos toma. E aqui a gente vê de novo uma presença fenomenológica importante, no modo mesmo que ele constrói, né? Que vai organizando seu pensamento. Partindo disso, ele vai, né, caminhar então para o que ele próprio vai chamar de um aprofundamento da visão e introduz a noção de amor. O amor vivido a partir da nossa experiência corporal, objetiva e subjetiva. E ele vai dizer assim, o amor é um gerador do mundo e o amor gera o objeto amado. Veja, com isso ele está nos colocando vamos voltar para o que ele dizia sobre a experiência da morte como experiência de perda do outro, o outro com quem se tem laços, a gente pode dizer o outro amado, e é isso que de repente se rompe, ou isso que sofre, é isso que é ferido na experiência da morte do outro. Que isso, né, que foi gerado como fruto, né, da experiência do amor humano, de repente está sempre correndo o risco de ser perdido. Porque se a morte nos acompanha, o que nos acompanha não é só o risco da própria morte, mas o risco constante aí da morte dos outros em torno de nós. Ele vai cita Schopenhauer também, afirmando a partir, né, da obra de Schopenhauer a ideia da corporalidade como expressão da vontade humana. E aqui de novo a gente vê então essa junção objetivo-subjetivo, porque é no corpo e através do corpo que o que seria então esse impulso inicial para o desejo humano, para a ação humana, que a gente pode chamar de desejo ou de vontade a partir do Schopenhauer. Ao mesmo tempo, o corpo é um sinal de assentimento ao jogo da vida. Assentir quer dizer, né, aceitar, topar entrar nesse jogo. É com o corpo, através do corpo, que a gente penetra, né, essa experiência de ser um ser humano vivo e que se dispõe, né, a esse jogo permanente, que é viver e viver com o outro e viver com o outro no mundo e com a morte ao lado. Então, nesse sentido, ele vai dizer, a vida tem a ver com isso, com assentimento, cuidado, geração. E aqui a gente pode lembrar um pouco do Boff também, né? Assim, essa ideia mesmo o cuidado vai aparecer então como movimento
correlativo à vida. Então, trabalhar pela vida, construir caminhos na existência que contribuam com a vida, tem a ver com assentimento, com cuidado e com geração. A morte, ao contrário, é a interrupção disso. É a interrupção disso que ele vai chamar em certo momento lá do texto de comunidade de libido e de cuidado. É também infidelidade, deslealdade, traição. Deslealdade é em relação a esse compromisso com o cuidado. E aí ele usa uma expressão aqui mais técnica, né, no sentido filosófico mesmo, ele vai chamar isso de derrocada ontológica. Porque trabalhar pela morte é trabalhar contra o ser, né, contra o ser que diz da nossa vida, da nossa existência. Trabalhar contra a morte seria desfazer, né, trabalhar no sentido de desfazer a nossa realidade ontológica. Desfazer o ser para nós ou em nós. E a partir desse momento ele fala um pouco assim do que acontece, qual é mesmo a experiência humana diante da morte do outro. Então, se a morte do outro vem trazendo essa ruptura, esse corte, o esvaziamento, a experiência da solidão, né? Se fosse fazer usar um vocabulário, uma linguagem mais psicológica, a gente ia falar também de sofrimento, de dor, mas aqui ele está no âmbito propriamente filosófico, né? Então, por isso é como se você guarda uma universalidade para as palavras usadas, sem entrar aí numa dimensão individualmente vivida. Falando, não, o ser humano universalmente vive essa experiência, né, da ausência do outro. Mas ele diz, mas a vida, e a gente volta para aquela outra, né, quando ele colocou em paralelo a vida e o movimento que se faz pela vida e o movimento pela morte, ele vai dizer, para quem continua vivo, esse movimento da vida, do cuidado, acaba tomando de novo cada um de nós que viveu a experiência da morte do outro, e de modo que a gente acabe por abandonar aquele que morreu, ou a morte daquele que morreu. Abandonar quer dizer seguir em frente. É isso que, pensando individualmente, às vezes é tão difícil. Acho que principalmente para pais que perdem filhos, crianças, adolescentes, muitas vezes a gente percebe essa realidade da pessoa não suportar, parar de viver aquela dor ou aquele luto, porque parar de viver aquilo soa como um abandono, não deixar a pessoa para trás. Mas no caso da pessoa que foi tomada pela morte, se a gente não deixá-la para trás, a gente vai ficar ali paralisada nesse momento dessa vida parada em torno do fato da morte e não se deixa tomar novamente pelo fluxo da vida. Se deixa, acaba por abandonar aquela morte. Porque é isso, a continuidade da vontade e da propulsão pela vida, ela vai vir e ela faz com que se coloque novamente na vida e para a vida, pela vida. A fixação nos mortos seria a negação, né, desse fluxo da vida. E aí isso, aqui nessa perspectiva existencial, você tem um toque também pela ideia do trágico, né? E ele vai dizer, pode ser vivida uma luta trágica na existência humana quando acontecer esse conflito, né? Quando, de algum modo, o desejo ou a vontade humana fica ali preso no momento da morte de um outro, ou mesmo apelos que a expectativa da própria morte pode proporcionar à pessoa. Isso nos levaria a refletir sobre o tema do suicídio. E, então, quando os apelos da vida e os da morte, de algum modo, se entram em conflito, um conflito que a gente pode quase chamar de uma guerra interna, vivida existencialmente, e isso o Vicente Ferreira da Silva aqui vai chamar de luta trágica. E aqui ele vai reafirmar, então, o que já estava colocado desde o início e em seguida fazer a citação de um trecho famoso do Epicuro,
Ele vai dizer a morte não faz parte dos acontecimentos da vida. A morte própria não se dá no mundo. Não é uma realidade com a qual eu possa me encontrar. Não posso dizer dela, não posso saber dela. E aqui a gente lê, então, acho que talvez vocês conheçam uma frase, né, muito conhecida do Epicuro, filósofo antigo, que diz assim: a morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, não existe a morte. E quando existe a morte, já não existo. A gente às vezes vê traduções que colocam assim: onde a morte está, eu não estou. Onde ela não está, onde eu estou, ela não está. Onde ela está, eu já não estou. Esse é o grande paradoxo, né, da tentativa de reflexão sobre a morte ou de experiência. Ela não é uma realidade possível para o nosso eu consciente, porque o nosso eu consciente é vivo. Veja que aqui ele não entra em nenhuma consideração sobre possível permanência da consciência após a morte, possível, né, questão da sobrevivência da alma, nada disso se coloca. Ele está fazendo uma reflexão a partir do que seria uma realidade acessível, humana, do que a gente compreende, é pensar, não, a consciência humana está ligada ao corpo vivo, e quando o corpo vivo deixa de estar vivo, a consciência não estará mais presente, e, portanto, não poderemos, isso que nós chamamos de eu, hoje, enquanto estamos vivos, que é, então, essa consciência que habita o nosso corpo vivo, isso não estará presente no momento em que formos mortos. E daí esse paradoxo não ultrapassável, né, que ocupa, né, que vai acompanhar qualquer pessoa, qualquer pensador que se aproxima do tema da morte. Quer dizer, a morte do outro, além de ser aquela experiência vivida no nível da distância, do afastamento, do ausentamento, da solidão, ela também provoca em mim o pensamento e a fantasia sobre a morte. É a experiência de morte dos outros que nós temos que nos coloca também a pensar, né, sobre a morte, sobre a nossa própria morte. Por fim, assim, ele vai fazendo uma repetição, né, dessas ideias que já estão colocadas, que a morte consumada objetivamente é o fim da minha subjetividade. Isso é um outro modo de falar, a expressão já, né, aquela colocação clássica do Epicuro. Onde está a morte, não está mais o meu aparato cognoscente, né? O nosso instrumento de conhecimento faz parte do nosso corpo vivo. E desse modo, a gente vai dizer, o mistério se mantém inalterado. E aqui ele chama isso de libertação da esfera fenomênica. Da esfera fenomênica. A esfera fenomênica é a esfera onde nós vivemos, né? E aqui, de novo, ele está ancorado mesmo na reflexão fenomenológica, que nos coloca a pensar sobre a existência humana como esse encontro permanente de um ser aberto ao mundo com os fenômenos do mundo. Os fenômenos do mundo são tudo que nos acontece, seja na exterioridade ou na interioridade. Ou seja, a morte se coloca como uma libertação disso. Quando chegar a morte, nós não estaremos mais nesse encontro permanente entre consciência e mundo, ou entre subjetividade e mundo. Mas o que seria isso? O que seria não viver mais? Isso que é o constitutivo da nossa vida, nós não sabemos o que é. Por isso ela se mantém como desconhecido, como enigma. Ou como mistério, né? Que é, usando o vocabulário dele, se mantém inalterado. E aí, nesse sentido, ele vai dizer que não existe nenhuma sabedoria sobre a morte. Nós não podemos saber sobre a morte, então não há também sabedoria em relação a isso. Nós podemos saber e, de algum modo, construir algum tipo de sabedoria em relação ao mistério, ao que é o desconhecido, porque a morte é isso para nós. Mas eu não posso dizer que ser desconhecido, ser mistério, ser enigma, diga para nós de fato então o que a morte é. Ao dizer que ela é um desconhecido, eu não estou dizendo nada de positivo sobre a morte. Não estou dizendo nenhuma sua qualificação.
Então, o que resta a nós é exercer algum tipo de sabedoria que acaba se revelando, se colocando na existência como confiança. Ele vai dizer, só pode haver confiança no mistério, na consciência de que o conhecimento não é tudo. Confiar no mistério, confiar naquele ponto onde o meu conhecimento não chega, é o que resta para um existente humano diante dessa realidade constante, companhia muda e permanente e que nada nos diz sobre si mesmo. E aqui eu leio mais um trechinho que diz: essa confiança é contrária ao desafio do conhecimento. É o sentimento esperançoso e tranquilo que, como núcleo do nosso ser, se opõe ao terror do aniquilamento. Então, se a morte nos assombra com o medo, porque é o medo, ou é o que ele está chamando de terror do aniquilamento, que nos inquieta e nos faz fugir da possibilidade de meditar sobre a morte, ele finaliza a sua meditação dizendo: não conhecer eu não posso, mas eu posso algo diferente de ser aniquilado também pelo medo, que é exatamente a construção, a descoberta ou a possibilidade de descansar de alguma maneira na confiança. Ele não está chamando isso de fé, nem está apontando diretamente para o universo religioso, mas aqui a palavra confiança pode se desdobrar em muitas coisas, né? E principalmente ela se alicerça então nessa ideia de ele chama de sentimento esperançoso e tranquilo, ou seja, é uma experiência mesmo. Quando ele usa a palavra sentimento, ele está nos colocando de novo, está nos colocando nessa esfera da experiência humana não racionalizável, né? Então ele está dizendo, não, a reflexão sobre o mistério pode nos levar não a desvendá-lo, mas a de repente se sentir tranquilo e esperançoso diante dele, ou quase que dentro dele. Então, a confiança que levasse a um descanso no misterioso, e o misterioso que vai nos tomar a qualquer momento da vida, se apresenta, parece, para o Ferreira da Silva como o máximo que a gente pode atingir na tentativa de construir um conhecimento sobre a morte. Pois bem, gente, é isso. No texto muito curtinho, acabei falando muito aqui, porque o tema pede, eu acho que algum cuidado. A gente se vê na quinta-feira.